Bom, o que é uma chuva ácida? Em primeiro lugar, é uma chuva. Em segundo lugar, ela é ácida. E você fala, óbvio, né? Choveu no molhado. Né? Então, é uma chuva, está chovendo, uma precipitação líquida. Ácida, porque ela contém componentes ácidos. A rigor, as precipitações, as chuvas, elas, a rigor, têm um pH que não é necessariamente o 7, o neutro. As chuvas, em geral, são levemente ácidas. E por que as chuvas seriam ácidas? A resposta: existe CO2 na atmosfera. E o CO2 interage com a água da chuva formando ácido carbônico. Só que o ácido carbônico é um ácido fraco. Então a redução do pH que ele promove não é muito significativa, apesar de, às vezes, sim, né? Às vezes o pH pode baixar um pouquinho mais, dependendo, obviamente, da concentração de CO2. Agora, a chuva ácida que nos preocupa mais é aquela que está relacionada à presença de ácido sulfúrico e ácido nítrico na atmosfera. E de onde viriam esse enxofre e esse nitrogênio atmosférico que levariam a chuvas ácidas? A resposta: eles estão nos hidrocarbonetos presentes nos derivados de petróleo que você queima, né, como diesel e gasolina. Ele está presente nesse combustível fóssil que é queimado, né, para gerar energia e aquecer uma cidade ou gerar luz. Portanto, colega, eletricidade, né, em termoelétricas, onde você tem aí, né, o combustível fóssil sendo utilizado. O óxido de nitrogênio, em contato com a água atmosférica, forma ácido nítrico. Não é uma etapa simples, é uma série de etapas levando a ácido nítrico. O óxido de enxofre, da mesma forma, em reação com a água, forma ácido sulfúrico. Também não é uma etapa, em geral, são uma série de etapas que levam ao ácido sulfúrico. O fato é que esses ácidos, estando na atmosfera, precipitam e vêm para o solo. E ao atingir o solo, eles agridem o solo por reduzir o pH. E as plantas não gostam de pH ácido. Existem solos que são naturalmente ácidos pela sua composição. Existem solos que acabam sendo acidificados pela chuva ácida. As plantas não gostam da acidez, os pelos absorventes das raízes retraem, a captura de nutrientes reduz e a plantação começa a ser prejudicada. Se você planta, né, agricultura num solo ácido, vai ser uma agricultura de baixa produtividade. O que tem que fazer o agricultor? Corrigir o pH, a tal da calagem, né? Ele corrige o pH, a produtividade aumenta. Por quê? Porque as raízes agora, seus pelos expandem, as raízes expandem, e o adubo colocado vai ser mais bem aproveitado pelas plantas. Em solos acidificados, as raízes retrocedem, os pelos retrocedem, o agricultor joga adubo e a chuva leva embora. Portanto, a agricultura se torna mais efetiva, mais eficiente se o pH for corrigido. Portanto, o agricultor deve primeiro corrigir o pH para depois acrescentar o adubo, senão o adubo jogado é levado pela chuva e, portanto, ele está jogando dinheiro fora. Tá? Além disso, o pH ácido das chuvas, ele provoca corrosão em estruturas de carbono, de calcário, né, que você possui, não de carbono, mas de calcário, que você possui nas cidades. Por exemplo, esculturas feitas de mármore. Qualquer estrutura feita de calcário, na presença de chuva ácida, vai ter ao longo do tempo, não é em um ano ou dois, ao longo do tempo uma corrosão, um desgaste, né, fazendo com que aquela escultura vá perdendo detalhes. Se fosse só isso, tudo bem. Mas essa acidificação do solo, dos corpos d'água, pode afetar nas águas, nos corpos d'água, os peixes, os sapos, os anfíbios são muito delicados, né? Porque eles possuem, dentre outras coisas, respiração cutânea, ou seja, a pele é desprotegida. Aquele meio acidificado agride sua pele, agride os embriões de anfíbios e peixes que estão crescendo dentro de ovos sem casca, mais desprotegidos. E nos ovos com cascas dos répteis e das aves pode ter uma leve corrosão da casca e prejudicar o desenvolvimento do animal que está lá dentro, tá? Do embriãozinho em crescimento. Logo, as chuvas ácidas são prejudiciais. Na época em que a cidade de Cubatão, no litoral de São Paulo, tinha uma atividade industrial descontrolada quanto à questão ambiental, era gerado muito poluente naquela atmosfera, os ventos levavam, né, aquela poluição toda para a Serra do Mar. A Serra do Mar, a vegetação, estava sendo prejudicada por aquele monte de poluentes. Então não são apenas os animais que são prejudicados, as plantas também. E começava a haver uma chuva ácida muito intensa naquela encosta íngreme da Serra do Mar.
Uma das consequências, agrediu-se o solo, agrediu-se as raízes retrocediam, fixavam menos a planta no solo, e aí você tinha deslizamentos de encosta permanentes, o ano todo, deslizamento de encosta acontecendo na Serra do Mar. Só que um dia ocorreu um acidente ambiental muito grande em Cubatão, né? Uma explosão, um incêndio, destruindo uma área grande de favelas que ficavam na região do Manguezal. E isso acendeu o alerta final e, a partir daí, né, o controle ambiental em Cubatão, né, foi intensificado. E as fábricas receberam filtros, a poluição atmosférica diminuiu, as chuvas ácidas reduziram e a Serra do Mar parou de ter deslizamentos depois de um certo tempo. Para você ver como a adequação ambiental é importante, né? Porque você está protegendo a floresta, mas também está protegendo o elemento humano, né, que vive naquela região. Para você ver como a adequação ambiental é possível. Hoje, Cubatão é uma cidade limpa, a qualidade do ar é boa e é um exemplo de que o controle ambiental pode ser feito sem você ter perda da atividade industrial. Basta você ter uma regulamentação específica e adequada para que a atividade econômica, que é importante, se adeque à saúde ambiental das pessoas e da natureza no seu entorno. É possível, sim, Cubatão é um exemplo de que é possível. Está certo? Então, aí nós temos a chuva ácida, onde os dois principais componentes são ácido sulfúrico e ácido nítrico. Está certo? Agora, o que é a tal da inversão térmica? O nome já diz algo. Está tendo uma inversão, uma alteração na temperatura. Mas temperatura de onde? Resposta: das massas de ar. Nós estamos, vamos supor, numa manhã de inverno, que amanheceu fria. O sol nasceu e começou a aquecer a atmosfera e atinge o solo, aquece o solo. Aquela manhã foi fria, portanto a atmosfera está fria. O solo aquecido irradia seu calor e aquece a baixa atmosfera. A baixa atmosfera aquecida sofre uma expansão, o ar fica menos denso. As camadas de ar mais acima, mais densas, descem e ocupam o espaço deixado pelo ar quente. O ar aquecido, portanto, é empurrado para cima. E ele vai para as altas camadas, dispersando o calor ao longo do caminho. Chegando lá em cima, essa massa de ar quente, aquecida, e resfriou. E novamente desce, ocupando agora onde havia uma massa de ar quente. Chegando lá embaixo, ela novamente é aquecida e volta para a superfície. Volta para o alto, onde resfria e novamente desce, é aquecida e vai para o alto e resfria e desce. Essa circulação local de massas de ar, dessa massa de ar local, ajuda na dispersão dos poluentes, porque o poluente emitido pelo escapamento dos carros, né, ele é levado agora para as camadas mais altas e vai dispersando, pega as correntes de ar e vai embora. Certo? Num dia de chuva, a chuva pega os poluentes, né, a gota d'água agrega nos poluentes e traz para o solo e dispersa esses poluentes. Então, o que nós temos como purificadores de ar naturais? A ascensão das massas de ar quente e as precipitações. Agora, imagine que nesse mesmo inverno, e não se esqueça que no inverno chove pouco, então a dispersão das massas de ar depende mais da ascensão dessas massas aquecidas. Suponha que agora, do norte, e nós estamos pensando aqui no sudeste do Brasil, sul do Brasil, onde é um pouco mais frio, na região norte, mais ao norte, centro-oeste, por exemplo, uma massa de ar quente é transferida em direção, ela se desloca em direção ao sudeste e sul. De repente, uma massa de ar quente vinda do oceano também vai e passa por cima da cidade. Começa a se instalar, por exemplo, aqui na Grande São Paulo. Porém, os ventos cessam. Surge uma calmaria. E essa massa de ar quente estaciona sobre a cidade. Aí nós teremos um problema. Por quê? Porque entre o solo e as camadas de ar mais elevadas, você tem um decréscimo de temperatura. Próximo ao solo, o ar é mais aquecido, conforme vai em direção às camadas mais altas, ele vai ficando menos aquecido. Então você tem, por assim dizer, uma gradação térmica resfriando com a altitude. Porém, imagine que agora em cima da cidade, algumas dezenas de metros apenas acima da cidade, estacione uma camada de ar quente. Você interrompe essa gradação térmica. Então a massa de ar
aquecida que agora está aqui próximo ao solo, conforme ela for subindo para as camadas mais altas, ela encontra uma quente e cessa o seu deslocamento vertical. Ela estaciona aqui. Tá? Aí ela dá uma resfriada, desce, aquece de novo, sobe, estaciona. Dá uma descida, sobe, então ela não vai mais embora, ela não pega as correntes de ar, né, mais altas e não dispersa. Nem dispersa verticalmente, nem dispersa mais horizontalmente. Não dispersa verticalmente porque uma camada de ar quente pousou em cima da cidade, estacionou em cima da cidade. Não desloca horizontalmente porque os ventos cessaram. E como não está chovendo, os poluentes não dispersam. E os carros estão com seus motores ligados, as indústrias estão funcionando. Os poluentes estão sendo emitidos, mas não estão sendo dispersados. O que vai acontecer agora? Aumenta a concentração de poluentes, muito próxima ao solo, as pessoas começam a ter ardor nos olhos, irritação nas vias respiratórias e começa toda uma série de eventos que pode levar ao óbito. Como já foi dito, na Grande São Paulo, milhares de pessoas morrem nos invernos, durante os períodos de inverno, por conta de poluentes. E isso tudo fica muito mais agravado quando há uma inversão térmica. Por isso que em vários países, inclusive no Brasil, inclusive em São Paulo, existem certos alertas, certos avisos. Né? A qualidade do ar está muito ruim. Por favor, não vão trabalhar de carro, deixem seus carros em casa no dia de hoje, para evitar o acúmulo de poluentes na atmosfera, além do que já ocorre naturalmente. Portanto, o ideal seria que em períodos de inverno nós tivéssemos uma quarentena ecológica. Além da quarentena viral que nós estamos vivendo, houvesse uma quarentena. Não que você não poderia sair da sua casa, você tem que trabalhar, mas você teria que sair da sua casa e ir trabalhar preferencialmente usando o transporte coletivo. E de preferência deixando o carro em casa. Se você puder ir trabalhar a pé, puxa, que maravilha. Se você puder ir de bicicleta, 10. Se você puder ir de patinete, o que quer que seja, contanto que você emita menos poluentes. E patinete não é o elétrico, tudo bem, mas não a motor. Né? De preferência, nem motocicleta. O ideal seria usar meios de locomoção que não consumissem combustíveis fósseis, para evitar o acúmulo de poluentes na atmosfera. Então, a inversão térmica é um fenômeno natural. Ela não necessita da ação humana para ocorrer. Pode acontecer, de repente, no centro-oeste, no meio da lavoura. Pode acontecer em cima de uma floresta amazônica. Pode ocorrer essa inversão? Pode, contanto que você tenha uma massa de ar, né, cortando uma gradação térmica. Isso pode acontecer. Agora, onde essa inversão térmica é realmente prejudicial à saúde? Né? Quando você está numa cidade ou num local onde os poluentes foram produzidos e não estiverem dispersando. Tá? Numa cidade, numa zona industrial afastada também. Né? Numa lavoura, quando no passado eles faziam a queima da cana-de-açúcar, e a queima da cana-de-açúcar, obviamente, emitia fuligem, essa fuligem ficasse aprisionada. Entendido? Ou seja, não é só numa cidade, pode acontecer no campo também, mas ela ocorre com maior frequência na cidade. E foi por isso, né, que a queima da cana foi proibida no Brasil. Talvez em algum lugar alguém faça, mas ela é proibida. Hoje em dia a colheita da cana é feita de maneira mecanizada. Com isso você evita as queimadas. E imagine uma área gigantesca de cana-de-açúcar sendo queimada e a fumaça não dispersando. A agressão ambiental é gigantesca. Aeroportos têm que fechar. Tem acidente nas estradas, tal a quantidade de fumaça atravessando as estradas e os carros perdem a visão. Portanto, a consciência ecológica está fazendo com que o homem, né, corrija essas distorções, esses erros. O conhecimento científico leva a essas correções, desenvolvendo novas tecnologias ou criando leis que protejam o meio ambiente. Acreditar na ciência, nesse conhecimento todo, é fundamental para qualquer país avançar, né, civilizadamente, apesar de haver, né, em muitos lugares, eu não sei onde mais, talvez lá no Planalto Central, num lugar chamado Brasília, né, talvez tenha alguém lá dentro, né, de um palácio querendo dizer que ciência não deve ser obedecida, dizendo que um biólogo no comando da Organização Mundial de Saúde não é um médico e, portanto, não precisa ser ouvido. Entenderam? Tem o recado? Espero que sim. Tá certo? O que mais? O que mais nós temos a falar a respeito de ambiente? O que nós temos mais a falar a respeito de
na atmosfera. E atmosfera nós ainda temos que falar do efeito estufa. E o que é o efeito estufa? Bom, o que é uma estufa? O que o biólogo, ou botânico, ou paisagista chama de estufa? Bom, estufa, que nós também chamamos de casa de vegetação, é uma estrutura totalmente revestida por vidro, como se fosse um prédio totalmente revestido por vidro, ou uma casa totalmente revestida por vidro, onde os botânicos plantavam árvores de outras regiões do planeta que não a do local. Por exemplo, eu gostaria que um islandês, lá na Islândia, distante e fria Islândia, conhecesse uma bananeira. Como é que eu planto uma bananeira na Islândia se a bananeira é de clima quente? Você faz uma casa de vegetação, cria um jardim dentro dela e planta uma bananeira. Essa bananeira ela vai crescer num ambiente quente, aquecido, sem necessidade de aquecimento elétrico, né? Como assim? Como eu consigo aquecer essa sala? É que é o seguinte, a luz que vem do sol, ela atravessa a atmosfera, atravessa a cúpula de vidro da casa de vegetação, da estufa, e aquece o solo. Como eu falei agora, aquece o solo da atmosfera, na questão aí quando eu falei agora de inversão térmica. Aquece o solo. O solo aquecido irradia calor. E esse calor não dispersa, ele não sai de dentro daquela casa de vegetação, porque o vidro impede a saída do calor. O vidro funciona como se fosse um espelho, que impede que o calor, que é uma radiação, a radiação infravermelha, uma radiação luminosa, só que invisível aos nossos olhos, o vidro impede que essa radiação infravermelha escape e vá embora. Impede que o calor disperse. Uma parte do calor pode seguir, mas o vidro não permite que todo o calor saia. Com isso, dentro daquela casa de vegetação, cria-se um clima quente. E agora a bananeira se desenvolve. Então, normalmente, as casas de vegetação, ou estufas, foram construídas para que você pudesse, um botânico pudesse, criar plantas de outras regiões do planeta, no quintal da sua casa ou em jardins botânicos, por exemplo. Tá? E o que tem isso a ver com o efeito estufa no planeta? Tem a ver com o seguinte, a nossa atmosfera é formada por vários gases, ela é composta por vários gases, ela é uma combinação de gases. Um deles é o CO2, o dióxido de carbono, o gás carbônico, que apesar de ser encontrado em concentração muito pequena, ele promove esse efeito de impedir a saída do calor do planeta, fazendo com que sua presença na atmosfera haja como se fosse uma estufa, uma casa de vegetação. Então o Sol, ele entra no planeta, atravessa a atmosfera, entra no planeta e aquece o solo. Essa radiação branca que vem do Sol, aquecendo o solo aquecido irradia infravermelho. O infravermelho, como já disse, não é um comprimento de onda ao qual nós somos sensíveis, nós não enxergamos. Esse infravermelho agora irradia, ele deveria sair do planeta e ir para o espaço. Só que o CO2 retém parte dessa radiação, funcionando como se fosse um espelhinho. Né? Aqui eu tenho uma molécula de dióxido de carbono, ou a radiação infravermelha, quando bate nele, é refletida e não sai do planeta, ela não escapa, ela fica aprisionada. Né? Então essa radiação, ficando aprisionada, aquece o planeta. Isso é o efeito estufa. E o que o efeito estufa tem de bom ou ruim? Ele é fundamental, sem ele o planeta seria frio. Marte não existe uma atmosfera como a nossa, Marte não consegue reter calor como a Terra, Marte é gelada. Então Marte não é apenas gelada por estar mais distante da Terra. Ela tem uma atmosfera que não retém calor com a eficiência que é a atmosfera terrestre. Caso haja água em Marte, está no estado sólido. Agora, aqui no planeta Terra, né, nós temos uma temperatura que viabiliza a existência de água no estado líquido. Graças ao efeito estufa, a temperatura média do planeta Terra é de aproximadamente 15 graus positivos, o que garante que a água esteja no estado líquido em boa parte do planeta, uma vez que ela está em estado líquido entre os 0 graus e os 100 graus, não é isso? Portanto, o efeito estufa viabiliza a vida no planeta Terra por viabilizar a existência de água em estado líquido no planeta Terra. Então, se o efeito estufa garante a vida no planeta, e o CO2 também garante fotossíntese, né? Permite, possibilita a fotossíntese, sem CO2 não tem fotossíntese. Então por que falam tão mal do CO2? Por que falam tão mal do efeito estufa?
Bom, em primeiro lugar, o CO2 não é mal coisa alguma. Ele é um gás fundamental para a vida. Sem ele, não há fotossíntese, não há fixação do carbono na matéria orgânica, não há construção da matéria orgânica que gera vida, não há vida. Sem água e gás carbônico, como já dissemos, no ciclo da água e do carbono, não há vida. Eles são fundamentais. Porém, o problema é que o CO2, caso aumente sua concentração na atmosfera, tenha a sua concentração elevada, é muito pouca, 0,02% da atmosfera. Caso a sua concentração seja elevada, a retenção de calor no planeta poderá aumentar. E a consequência disso é que o aumento da temperatura pode alterar o ciclo hidrológico, promovendo mais evaporações e mais precipitações. Pode alterar o regime de ventos, fazendo com que ventos que ora se desloquem numa região passem a se deslocar de outra para outra. Podem fazer com que surjam florestas onde havia semiáridos ou desertos, mas também esse deslocamento de massas de ar pode secar certas regiões do planeta. Tá? Daí você fala, que legal, uma região que era um semiárido pode virar uma região agora florestada? Sim, com o tempo talvez até virasse. Mas, e o efeito inverso? Regiões florestadas se tornarem semiáridos ou desertos. O que aconteceria, por exemplo, se a cidade de São Paulo tivesse uma alteração do deslocamento das massas de ar e parasse de chover aqui? Ou parasse de chover ao longo de toda essa região, essa zona de chuvas que abastece o sistema Cantareira, que você já ouviu falar. O que pode acontecer? Se o sistema Cantareira, que é uma área de acúmulo de águas que abastece boa parte do Sudeste, secar, você deixa de abastecer não só a cidade de São Paulo, mas todas as cidades que estão no interior. Você deixa de abastecer de água o Rio de Janeiro, a capital, e todas as cidades do seu interior. Você deixa de abastecer de água Minas Gerais, Belo Horizonte e as cidades do seu interior. Você deixa de abastecer de água uma região aqui como o Vale do Itajaí, né, em Santa Catarina, parte do Paraná deixa de abastecer, parte do Mato Grosso deixa de abastecer. O que aconteceria com essa região que está relacionada, por exemplo, a grande atividade econômica como comércio, indústria e, mais para dentro no interior, agronegócio? Você faz ideia de quantas pessoas vivem nessa região abastecida pelo sistema Cantareira? São milhões de pessoas, muitas milhões de pessoas. Imagine que as chuvas se desloquem para outra região, em outra região do país ou em outro país, onde não havia agricultura, agora passe a haver. Mas, beleza, lá agora começa a desenvolver uma atividade econômica. Mas e a atividade econômica que gera emprego para todas essas milhões de pessoas da região sudeste, um trecho do centro-oeste, um trecho grande do centro-oeste, da Amazônia abaixo, e da região, uma parte da região sul? O que aconteceria? Você tem noção? Pensando só em Brasil e pensando nessas mudanças em várias regiões do planeta. Então, talvez a gente deva pensar da seguinte forma, mexer com o carbono, mexer com a nossa atmosfera é uma grande estupidez. As consequências a gente não tem como prever, porque a gente não sabe onde essas alterações climáticas poderão ocorrer. Mas o fato é, se elas ocorrerem e forem intensas, o prejuízo econômico, o prejuízo social, o prejuízo humano, o prejuízo ambiental é um prejuízo incalculável. Você não tem como avaliar tudo isso. Por isso que ambientalistas e políticos conscientes do mundo todo estão se unindo tentando evitar que isso aconteça. A gente não tem certeza do que vai acontecer. Mas como não tem certeza, melhor evitar que ocorra, porque o prejuízo pode ser muito grande. E é dessa forma que os países estão tentando se unir para prevenir, né, grandes alterações climáticas decorrentes do aumento da concentração de CO2 no planeta. E como é que e por que a concentração do planeta estaria aumentando? A concentração de CO2 estaria aumentando? A resposta é simples. Desde o início do século XX, a queima de combustíveis fósseis intensificou-se demais, principalmente petróleo. Com isso, a emissão de gases para a atmosfera, os chamados gases estufa, onde o CO2 é um deles, aumentou, né, em concentração. Outros gases, como o metano, ou óxidos de nitrogênio, ou ozônio, que vêm de atividades industriais também ou não,
também aumentaram a concentração na atmosfera. E a consequência é que intensificou-se o efeito estufa e isso está gerando uma alteração climática, um desequilíbrio climático global que está sendo chamado de aquecimento global. Eu prefiro chamar desequilíbrio térmico global, mais do que aquecimento global. Certo? Então, como é que nós revertemos essa situação? Bom, totalmente vai ser difícil, mas a gente pode tentar. De que forma? Reduzindo a emissão de carbono na atmosfera. Como? Comprando carros mais econômicos. Os carros hoje são muito mais econômicos do que no passado. Comprando eletrodomésticos que consumam menos energia. Com isso você precisa de menos hidrelétricas, menos termoelétricas funcionando. E as termoelétricas emitem carbono na atmosfera. Certo? Então você pode fazer a sua parte. E existe também um outro procedimento para você reverter isso, que é reflorestando. Áreas gigantescas do planeta foram desflorestadas. Se você reflorestar, você retoma a fotossíntese. E retomando a fotossíntese naqueles locais, você fixa carbono. E fixando carbono, você tira da atmosfera. Portanto, se nós reduzirmos a emissão e aumentarmos a fixação permanente de carbono, e quando eu digo permanente, não é eucalipto que vai gerar papel, que vai ser consumido, queimado e o CO2 volta para a atmosfera. Estou falando fixação permanente, florestas permanentes, cujo carbono vai ficar retido no seu corpo. Se nós fizermos isso, nós conseguiremos reverter essa situação. Portanto, o aquecimento global é consequência do efeito estufa, que por sua vez é consequência do acúmulo de gases estufa na atmosfera. Mas quais seriam os gases estufa? O CO2 já foi dito que é um deles. Bom, além do CO2, que é aquele que ocorre com mais frequência, apesar da concentração não ser muito grande, apenas 0,2% da atmosfera é gás carbônico. Nós temos também outros gases, como é o caso do metano, oriundo de processos decompositores, principalmente em regiões onde a presença de oxigênio não é muito intensa, não é muito grande, em solos anóxidos, pântanos, manguezais. Nessas regiões é gerado muito metano no solo. Outro produtor de metano, né, é a atividade industrial. E também existe a produção de metano pelo gado. O gado produz, pela ação metabólica das bactérias no seu intestino, ele produz metano. Na realidade, essas bactérias é que produzem metano. Portanto, uma das formas de você reduzir a emissão de carbono seria consumindo menos carne de vaca, por exemplo. O que é um absurdo, afinal de contas, nós precisamos para a nossa alimentação. Então, entenda, existem procedimentos que são viáveis, são possíveis, outros não. Eu posso pedir para que vocês vão trabalhar um dia ou outro a pé, ou peguem um transporte coletivo, mas nós sabemos que nem sempre isso será possível. Ou ir para a escola, ou trabalhar, ou viajar, optar por transportes coletivos e não individuais. Mas todo mundo sabe que às vezes não é possível, não é? Então nós temos que fazer, né, com que as coisas funcionem dentro do possível. Porque nós ficarmos apenas no campo do ideal, nós não vamos conseguir realizar. Então chegar e dizer, pare de comer carne vermelha, carne de gado, né, porque o gado produz metano no seu intestino por atividade bacteriana. Para, né? Loucura é outra coisa, tá certo? Agora é o seguinte, outros gases, o ozônio, que a gente já comentou, óxidos de nitrogênio, que a gente já comentou, na atmosfera também acabam retendo o calor e participam do processo de aquecimento global, porém menos intensamente. Os dois mais intensos são o CO2 e o metano. Agora, veja que curioso. O metano ele é combustível. E existe um caso interessante de uma indústria, eu não lembro, aqui no Brasil agora eu não lembro onde, que tinha como resíduo metabólico, resíduo metabólico não é legal, né? Resíduo da sua atividade industrial, afinal de contas é o metabolismo da fábrica, tá bom? Me dá um crédito aí, tá? Eles produzem como resíduo da atividade industrial metano. E aí, sabe qual foi a solução dessa indústria? Queimar o metano, convertendo, né, pela ação de queima, o metano oxidado pelo oxigênio, virando CO2. Então eles reduziram absurdamente o impacto deles no meio ambiente, promovendo uma queima. Aí você fala, mas é uma queima! Sim, só que nesta queima eu estou substituindo um metano, que é mais agressivo, por um dióxido de carbono, CO2, menos agressivo para o meio ambiente. Tá? Olha que interessante isso. Agora, entenda uma coisa.
Os gases estufa controlam o clima do planeta, mas o maior controlador do clima do planeta é o Sol. É ele que manda o calor para a Terra, ele que manda a luz, né, que vai aquecer o planeta. Portanto, o Sol é o maior controlador. E há períodos em que sua atividade está mais intensa e outros períodos em que ela está menos intensa. Nos períodos de menor atividade solar, nós temos o inverso. Em vez do aquecimento, temos o resfriamento solar, que é o que acontece, né, que é o fenômeno que leva às tais eras do gelo. Nas eras do gelo, o que nós temos é um resfriamento da temperatura do planeta por conta de uma redução da atividade solar. Nos períodos interglaciais, o período em que nós estamos aqui vivendo, a atividade solar é mais intensa e, portanto, a temperatura do planeta aumenta. Existe até uma dúvida. Será que esse aquecimento, essa temperatura que aumentou 1 grau no último século, não foi por um aumento da atividade solar? Existe essa possibilidade, mas também nós sabemos que os gases estufa estão presentes. Então nós não temos como controlar a atividade solar, então tentemos controlar a atividade humana, reduzindo a emissão desses gases. Está certo? Agora, veja que interessante. É possível reverter esse fenômeno, né? Esse fenômeno global de aquecimento, ou esse fenômeno global de desequilíbrio térmico? Estamos tentando. E uma das maneiras seria reduzir a emissão de gases estufa. Desligue o motor do seu carro, vá trabalhar a pé, vá para a escola a pé. Essa é uma das formas. Tá? Mas a gente entende que isso nem sempre é possível. Reduzir a atividade industrial. Opa. Isso gera desemprego. Aí tem outras soluções. Desenvolver veículos a combustão mais econômicos, motores mais eficientes, veículos mais leves, substituindo, por exemplo, o ferro pesado pelo alumínio mais leve, que é o que já está sendo feito há muito tempo. Os carros no passado se deslocavam consumindo aí, para cada litro, circulavam 3, 5, 6 quilômetros. Hoje em dia o carro faz 15, 20 quilômetros por litro. Estamos substituindo os carros a combustão por carros a energia elétrica. É outra opção. Tá? Substituindo os combustíveis fósseis por biocombustíveis, como é o caso do álcool, do óleo vindo de sementes. Então, soluções vão surgindo, os problemas surgem, a espécie humana dribla esses problemas, nós estamos tentando nos adaptar, manter a nossa civilização, o nosso estilo de vida, porém com um mínimo impacto a cada transição. Os carros no passado emitiam muito monóxido de carbono, que também contribui para o efeito estufa, menos que o dióxido, tá? Mas hoje nós temos catalisadores no carro, né? Muito óxido de nitrogênio que saía pelos escapamentos, o catalisador converteu em gás nitrogênio, que não é um problema. Tá? Então, a pressão exige do homem e o homem trabalha e desenvolve novas tecnologias. No passado, nós tínhamos a queima da cana jogando uma quantidade absurda de fuligem e fumaça na atmosfera. Hoje isso não é mais feito. Nós temos as colheitadeiras fazendo esse serviço. Então, a pressão vem de um lado, a consciência ambiental age do outro. E aos poucos nós vamos nos adaptando, nós vamos tentando manter nosso estilo de vida, porém com mínimo impacto. Temos que mudar nosso estilo de vida. Não é tão simples assim, mas com educação, com treino, com uma ação coletiva, a gente aos poucos vai mudando. Né? Agora, o que se está tentando fazer, além de reduzir a emissão de carbono, é aumentar a fixação. E como é que nós podemos aumentar a fixação do carbono? A resposta: existem muitas áreas do planeta que já foram consumidas, degradadas, onde a agricultura não é mais viável. Aquelas áreas ficaram abandonadas. Por que não reflorestar? Tá? Existem muitos pontos, por exemplo, ao longo de rodovias, onde você criou a rodovia, criou clareiras em volta, e essas regiões, esses trechos de clareira, poderiam ser reflorestados. Nem todos, para evitar que uma árvore caia na estrada, mas muitos desses pontos poderiam ser reflorestados. Portanto, se nós reflorestarmos, estaremos fixando carbono pela fotossíntese, contrabalanceando a emissão, pelos veículos, por exemplo. Portanto, existe uma saída. E essa saída gerou também uma proposta interessante. Aqueles países que, de alguma forma, fixassem carbono, participassem da questão ambiental, fixando carbono, esses países se beneficiariam economicamente. De que forma?
uma indústria, vamos supor, uma indústria na Europa, né, está produzindo carros e ela é uma indústria que emprega muita gente e é importante na economia daquele país. Se você reduzir a atividade industrial, você reduz a emissão de carbono, mas aí corre o risco de ter desemprego. Você reduz a atividade industrial, gera desemprego. Então veio a solução. E se essa indústria mantivesse sua atividade industrial e, por outro lado, ela contribuísse com países, por exemplo, do terceiro mundo ou países em desenvolvimento, que fixariam o carbono que ela está emitindo. Então, vamos supor, um país em desenvolvimento tem áreas extensas que poderiam ser replantadas, reflorestadas. Esse país reflorestaria e, ao fixar carbono, ganharia dinheiro por conta dessa empresa. Então, seria uma simbiose, por assim dizer. A empresa emite carbono lá, eu fixo aqui. Então, a empresa não perde empregos lá e eu gero empregos aqui. Olha que legal. Esse processo se chama fixação do carbono. E isso está gerando ganhos em alguns lugares, lucros. Existe uma bolsa que comercializa essa fixação do carbono, que é a bolsa do carbono, onde você compra créditos de carbono. Então, você não necessariamente paga diretamente para aquela empresa, mas você compra créditos de carbono que essa empresa, que essa fazenda, por assim dizer, colocou nessa bolsa de valores. E com o dinheiro que você e várias outras empresas, indústrias, compram, põem lá comprando as ações, essa fazenda, por exemplo, aqui no Brasil, vai estar ganhando dinheiro fixando carbono. Ganhamos todos. Nós fixando carbono, gerando emprego, recuperando ecossistemas antes degradados, e os países industrializados, né, não perdem seu emprego. Isso é fantástico. Se com isso nós conseguíssemos estabilizar a emissão de carbono, já seria 10, já seria um espetáculo. Se nós conseguirmos ainda fixar mais do que emitir, aí nós atingimos o topo da felicidade, por assim dizer. E tentamos voltar a uma situação de décadas atrás, quando essa concentração adicional de carbono na atmosfera ainda não era tão problemática e tão assustadora. Portanto, nós temos que pensar globalmente. Como a gente fala, agir localmente, mas pensando globalmente. Está? Tá certo? Entenderam aqui não só o efeito estufa, o aquecimento global, mas as consequências financeiras, econômicas, sociais no mundo? O carbono é legal, né? Agora, para completar esse assunto atmosfera, existe um gás na atmosfera chamado ozônio, que já citamos várias vezes. Esse gás, como já foi dito, funciona como se fosse um espelho na alta atmosfera, a 30 mil metros de altitude, refletindo a radiação ultravioleta que vem do Sol. A radiação ultravioleta que é cancerígena por alterar a estrutura do DNA. A radiação infravermelha não interage bem com o DNA, a ultravioleta sim. Então a radiação ultravioleta, ao interagir com o DNA, provoca quebras da molécula. E essas quebras da molécula, se não forem corrigidas adequadamente pelo metabolismo celular, pode levar a mutações. E essas mutações podem levar ao desequilíbrio, por exemplo, do controle de divisão celular. E isso levar àquilo que nós chamamos de câncer. Outros danos podem ser causados àquele tecido pela quebra, né, da molécula de DNA. Mas aquilo que mais nos aflige é a possibilidade do câncer induzido por essa mutação. E, portanto, nós temos que nos proteger dessa radiação solar e usamos filtro solar. Né? O ozônio é a nossa primeira barreira protetora. As roupas são outra. O filtro solar é outra. Algumas roupas conseguem filtrar a radiação ultravioleta, a maioria não. Então, o uso dos protetores solares são um benefício bastante significativo. Agora, nós temos como intensificar a presença de ozônio na atmosfera? Não. Você poderia até pensar em ter uma indústria gerando ozônio para fazer isso. Não. A quantidade de ozônio gerada a nível do solo seria gigantesca, seria inviável, porque nós já comentamos, o ozônio é prejudicial à saúde. E ainda fazer uma quantidade suficiente que fosse lançada para a atmosfera e chegando lá a 30 mil metros de altitude, né, participasse de alguma forma da formação. Não. Mesmo porque o ozônio tem vida muito curta, ele é produzido e desfeito continuamente.
Tá certo? Então, na presença de oxigênio e óxidos de nitrogênio e luz, forma-se ozônio. Em seguida, ele interage com outras moléculas e se desfaz. Ou seja, o que nós chamaríamos, por exemplo, de meia-vida, pensando em radiação. Não, mas pega o conceito de meia-vida. A meia-vida do ozônio é muito curta. Ele é produzido e desfeito muito rapidamente. Se você produzir aqui ao nível do solo, ele muito pouco provavelmente chegaria na alta atmosfera. Ele seria degradado no meio do caminho. Portanto, esqueça-se disso. Não é possível produzir ozônio para jogar lá. Então, o que nós poderíamos fazer? Bom, o ozônio está ficando um pouco mais rarefeito, e esse é o nosso medo. Ele está ficando mais rarefeito na atmosfera, ele está se dissipando da atmosfera. Então, os cientistas tentaram entender o que estava reduzindo a concentração natural de ozônio na atmosfera. Se ele é o tempo inteiro produzido e desfeito, se a concentração atmosférica está diminuindo, é porque ele está sendo ou desfeito mais rapidamente do que é feito, ou sendo feito menos rapidamente do que antes, e portanto a concentração está diminuindo. Então o que acontece? Os cientistas foram tentar descobrir, e descobriram que alguns gases emitidos pela atividade industrial humana agrediam a camada de ozônio. Que não é uma camada que você pode imaginar como se fosse uma cinta, né? Ou uma capa revestindo o planeta. Esses gases estão dispersos numa faixa que vai mais ou menos de 10 a 50 mil metros de altitude. Estão dispersos. É uma molécula aqui, outra ali, outra ali. Tá? Muito rarefeito, por sinal. Tá? Eles descobriram que alguns gases oriundos da atividade industrial, da atividade humana, agrediam a camada de ozônio. Um desses gases que agride e degrada a camada de ozônio, fazendo com que ela seja desfeita mais rapidamente do que é refeita, é um gás chamado CFC, clorofluorcarbono. É uma molécula orgânica que contém cloro e flúor na sua composição. É, portanto, um organoclorado, uma molécula orgânica que tem cloro na sua composição. O CFC acelera a degradação do ozônio. Então ele é desfeito mais rapidamente que é refeito e, portanto, a sua concentração atmosférica estava sendo reduzida. Por conta disso, e sabendo-se que esses gases são encontrados em vários processos industriais e também ele é utilizado como gás refrigerante dentro dos aparelhos de resfriamento como ar-condicionado, geladeiras, frigoríficos. Então começou-se a pensar o que fazer se o homem precisa de refrigeradores, precisa de ar-condicionado, o que fazer? Daí descobriu-se que há outros gases que tinham essa possibilidade, que trabalham com esse efeito refrigerador e que poderiam substituir o CFC. O CFC também está presente nos sprays, spray como desodorante, spray como inseticidas. E cada vez que você abre esse spray e agita e solta, o CFC dispersa e pode, em algum momento, chegar às altas camadas atmosféricas. Aquele gás CFC que está na geladeira, no ar-condicionado, ele está aprisionado, ele não é um problema. O problema é quando a geladeira ela envelhece, tá? E a pessoa descarta, e o descarte é feito irregularmente. E o gás que está refrigerando a geladeira pode, os ductos que o contêm ser rompidos e o gás ser perdido. Aí sim, na atmosfera, ele vai causar estragos. Então, esse gás, aos poucos, foi sendo substituído. Nos anos 80, 90, houve uma discussão muito grande, muito intensa a respeito e resolveu-se substituir o gás CFC por outros. O problema é que os organoclorados têm uma vida na natureza muito prolongada. O CFC lançado nos anos 80, nos anos 70, muito possivelmente ele está presente na atmosfera. Portanto, ele está lá agindo, degradando o ozônio ainda hoje, tá? Décadas depois. Nos anos 80, um evento interessante ocorreu. Satélites espalhados pelo planeta perceberam que a concentração de ozônio em cima da Antártica era mais rarefeita do que no resto do planeta. Percebeu-se que havia um buraco na camada de ozônio em cima da Antártica. Em cima disso, ambientalistas do mundo todo partiram em gritaria exigindo que os gases que destroem a camada de ozônio tivessem sua produção proibida. E o gás era o CFC, o clorofluorcarbono. Então houve um pedido, um clamor global. Em cima disso, procurou-se outros gases que poderiam substituí-lo. Hoje nós sabemos que os gases que substituíram o CFC, ou o gás que substitui o CFC,
existem indícios de que ele também agride a camada de ozônio. Tá? Então substituiu-se um gás que agride a camada de ozônio por outro. Aí vem as teorias conspiratórias. Alguns dizem que o CFC se tornou vilão, entre aspas, porque a sua patente estaria já no final, ela seria quebrada e a sua produção agora seria de baixo custo, reduzindo os lucros da empresa que o tinha criado. E que o novo produto, o novo gás, este sim, ainda com patente nova, ele seria vendido a um preço mais elevado e, portanto, manteria os lucros das indústrias. Tá? São as teorias conspiratórias, a gente fica na dúvida de o que são e o que não são. Porém, se são verdadeiras ou não. Porém, eu tenho uma observação. Nos anos 80, 89, eu estive na Antártica, no navio Barão de Tefé, que era o nosso navio de apoio para as pesquisas. E dentro do navio estava um pesquisador, um meteorologista, especializado principalmente em clima, um climatologista e Antártica. A função dele era, naquele momento, orientar as decisões do comandante do navio, do Barão de Tefé, e da base, comandante Ferraz. Tá? E ele deu uma palestra falando justamente de camada de ozônio. Ao final da palestra, eu procurei e fiz a seguinte pergunta. Eu achei estranho porque ele não tinha falado muito, né, desse buraco na camada de ozônio. E aí eu fui perguntar e a minha pergunta foi: esse buraco da camada de ozônio na Antártica, ele é devido ao CFC ou ele é climático? E a resposta dele veio em uma única palavra: climático. Eu perguntei por que então fala-se tanto do CFC? Aí interesses econômicos e muito mais coisas. Né? Daí a minha pergunta tinha uma lógica. Por que eu fiz essa pergunta? A resposta é: onde você tem maior atividade industrial no planeta e maior consumo naquele período do gás CFC? Resposta: no hemisfério norte, onde você tem refrigeradores, aquecedores, sprays de tudo quanto é tipo, né, sendo utilizados muito mais intensamente, porque você tem países mais industrializados, com maior riqueza e maior consumo. E, portanto, havia lógica nessa minha pergunta. E quando eu perguntei, a resposta foi essa: não, é climático. Eu fiquei aliviado, porque a minha pergunta é: se esses gases que destroem a camada de ozônio são mais emitidos no hemisfério norte, não fazia sentido o buraco estar no hemisfério sul. Deveria estar sobre o Ártico e não sobre a Antártica. E depois, anos depois, descobriu-se também um pequeno buraco na camada de ozônio do Ártico, bem menor que o que havia na Antártica. E esse da Antártica ele já aumentou, já retraiu, já partiu em dois. E quando esse buraco partiu em dois, na TV até falaram: agora deu cria. Na realidade, alguma corrente de ar passou e partiu, né, levando o ozônio, partiu o buraco ao meio, né, cortou ele ao meio, deixando o ozônio no meio. Então falou-se muita besteira. O fato é que a minha dúvida fazia sentido. Se a maior emissão de gás CFC no hemisfério norte, porque o buraco está no hemisfério sul. Alguns professores na época com os quais eu conversei disseram: para você ver como a atmosfera é fluida e os gases emitidos no hemisfério norte vêm aqui causar estragos. Ou seja, era muito palpitismo. Né? O fato é que hoje em dia praticamente não se fala desse buraco na camada de ozônio, mas ele ainda está presente. Portanto, o que eu digo é que o buraco da camada de ozônio está mais embaixo. Tá? Tem mais coisas envolvidas. Está certo? Então o buraco da camada de ozônio não é uma poluição. O buraco da camada de ozônio, né, é um buraco que existe, é uma camada de ozônio mais rarefeita sobre a Antártica, aqui no hemisfério sul, e a consequência dessa rarefação aparentemente está relacionada com o gás CFC, clorofluorcarbono, que promove uma degradação da camada de ozônio, do O3, maior do que a sua reposição. Como esse gás tem uma permanência prolongada no ambiente, ele tem um tempo de vida útil muito longo, então mesmo aquele gás teoricamente emitido há 20 ou 30 anos atrás ainda estaria em ação. Está certo?